Uma boa noite a todos. Que prazer e privilégio para mim estar aqui com vocês. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor lá do Colégio Adventista Marechal Rondon, e tenho o privilégio dessa noite de continuar uma série que eu tenho pregado desde o ano passado aqui, estudando os livros de Daniel e Apocalipse. Se eu não me engano, o tema de hoje, não sei se é o 14º ou o 15º, e todos eles estão na internet. Então, se você quiser acompanhar desde o comecinho da série, você pode entrar lá na internet, gastar um tempinho. Se você vê um por semana, em 14 semanas, 13 semanas, você vê todos eles, tá bom? Não é muito pesado, se você tiver interesse em resgatar as mensagens que você não viu ainda. Como é que a gente fez esse estudo? A gente começou falando um pouquinho das questões introdutórias, comparando o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Falamos de introdução, falamos de quem escreveu, data que escreveu, métodos de interpretação. E depois a gente começou a falar de alguns temas, de alguma maneira, paralelos dentro dos dois livros. Então falamos quem é Deus no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, quem é Jesus, quem são os anjos, quem é o Espírito Santo, quem é a humanidade. Falei da salvação, falei das bestas, tanto de Daniel quanto do Apocalipse, falei do fim do mundo, falei do tempo de angústia, falei do fechamento da porta da graça, falei da vida de oração, tanto de Daniel quanto de João, falei o último tema sobre o sofrimento humano, como que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse falam do sofrimento. E hoje a gente sai um pouquinho da esfera do mundo do sofrimento para o mundo do prazer. Ao mesmo tempo, esse prazer é um prazer que às vezes nos envolve em contextos complicados. O tema da mensagem de hoje é assim: estudando Daniel e Apocalipse, hoje nós vamos falar sobre a sexualidade. Eu vou falar sobre realidades e símbolos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel capítulo 1, vamos ler os versos 1 a 7. Aqueles que não sabem, eu estou nesse momento agora há uma semana exata do meu casamento. Então, semana que vem, no domingo, a esse horário, neste próprio local, nesta igreja, eu estarei me casando. E aí estava conversando com a Carolina, brincando com ela, sobre o que eu vou falar hoje à noite lá na igreja do Iguatemi. Vamos falar sobre sexualidade logo, porque a gente vai casar semana que vem, já começa a esquentar os motores aí, pensar um pouquinho e tal. Brincadeira, viu, gente? E a gente vai, de alguma maneira, pensar um pouquinho nesse assunto. Esse é um assunto muito difícil para se falar dentro de uma igreja, por várias razões. Nós temos aqui crianças de colo, mas elas não vão entender muita coisa, então o problema é menor. Mas tem juvenis, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem idosos, tem pessoas com perspectivas e experiências diferentes na área da sexualidade. Tem gente que gosta muito do sexo, tem gente que não gosta muito, tem gente que tem experiências muito positivas, tem gente que tem experiências muito negativas. Alguns, quando a gente fala de sexualidade, lembram dos seus pecados do passado. Outros pensam talvez nos pecados do presente. Outros ainda pensam nos desejos do futuro. E a coisa realmente não é muito fácil a gente lidar com esse tema, não. De qualquer maneira, a gente não pode evitar o tema, porque de alguma maneira ele faz parte de uma forma muito íntima da nossa vida. Basta a gente dizer que sem a sexualidade nenhum de nós aqui existiria. E isso já mostra para a gente a seriedade do tema. Ao mesmo tempo, eu entendo que esse é um tema sensível, então vou tentar trabalhar ele com a melhor forma possível, tá bem? Para a gente, de alguma maneira, sair daqui edificado pela palavra de Deus e crescendo, de alguma maneira, dentro da nossa compreensão daquilo que é a sexualidade humana a partir da Bíblia. Eu não sei se você já parou para pensar se o livro de Daniel e o livro do Apocalipse falam sobre sexo. Será que sim? Será que não? Vamos descobrir essa noite, então, juntos? Então vamos começar com Daniel capítulo 1, versos 1 a 7. A Bíblia diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento,
e que fossem competentes para assistirem no palácio dos reis, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Será que esse texto fala sobre sexo? Bom, primeiro o texto fala de jovens bonitos. E aí já, quem sabe, né, evoca-se alguma imagem da sexualidade. Sabe que o nosso mundo explora muito a imagem da beleza, né? De alguma maneira, tendo aquele ideal, que as pessoas bonitas têm uma vida sexual muito prazerosa e ideal, e as pessoas não tão bonitas, né? Enfim, eu entre eles, uma vida talvez sexual menos prazerosa. Sabe que isso é muito enganoso. Tem muita gente, quem sabe assim, modelo, bonita e tal, que tem uma vida sexual frustrante. Você vê pela quantidade de casamentos, de términos, de dificuldades. Por um outro lado, talvez existem pessoas que são simples, que não são bonitas, né? E que de alguma maneira têm o seu prazer, tem o seu marido, tem a sua mulher, e tem aí os seus 15 filhos, né? Então se tem 15 filhos, deve gostar, né? Não é possível que não goste, né? Enfim, brincadeira, gente. O pastor Ezequiel está muito brincalhão hoje. Mas olha só, independentemente da questão da beleza e da sexualidade em si, a imagem sexual mais importante nesse texto aqui é a ideia de que cuidavam, né, de Daniel e seus amigos, o chefe dos eunucos. E eunuco é uma imagem muito triste para falar daqueles homens que eram castrados quando eram tomados como escravos. E essa realmente, de fato, é uma imagem muito pesada. Você privar o homem, de alguma maneira, de qualquer possibilidade de desenvolver uma vida sexual ativa no caminho natural daquilo que seria de se esperar. E muito provavelmente, Daniel e os seus amigos passaram por essa experiência. E aí você vê realçada a fidelidade a Deus deles, né? Sofrendo um contexto então de guerra política pior do que o Brasil em 2015, sofrendo uma dificuldade terrível, onde são feridos, né, na sua identidade como homens, e ainda assim se mantém fiel a Deus. E essa é a primeira imagem da sexualidade no livro de Daniel. Homens privados da sexualidade por crueldade de outros homens no contexto de guerra, enfim, política e etc. É uma imagem pesada, né? Você há de convir comigo. Agora vamos para o capítulo 5 do livro de Daniel, e vamos ver uma festa dada por aqueles que não eram eunucos, tá? E agora a gente vai estar na sala do banquete do rei Belsazar, e ali vai acontecer uma festa, e esses homens aqui não eram eunucos não. E a Bíblia diz assim, Daniel capítulo 5, versos 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tirara do templo, e que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles os reis, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E aqui você tem uma descrição de uma orgia, de uma balada, de uma festa dada, regada à bebida alcoólica e à sexualidade. E aí você vê a ideia, né? E beberam os reis, os grandes, suas mulheres e concubinas. E a ideia é bem complicada, né? Você tem ali a presença daqueles utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém, sendo servidos agora para uma orgia, para beber vinho e concubina e mulher e etc. De fato, essa é uma ideia bem pesada também, né? Você pegar aquilo que deveria ser dedicado a Deus
e usar para o egoísmo, para o pecado, para o mal, e dar louvores a falsos deuses, e de alguma maneira isso tem muitas implicações para a nossa sexualidade e para a sexualidade do mundo de uma maneira geral. Pegar algo que é de Deus, porque a sexualidade ela flui de Deus, né? Ela vem como um presente de Deus para a humanidade, e agora tornar isso algo para servir ao egoísmo humano. Uma outra questão interessante aqui também é que o livro de Daniel faz diferença entre esposa e concubina. Essa é uma questão interessante também, né? De vez em quando as pessoas dizem que, até para tentar evitar um pouco que o jovem se envolva na sexualidade, que aqueles que já, de alguma maneira se uniram sexualmente já são casados perante o Senhor. Existe um pouco dessa ideia, né? Porque o sexo sela o casamento. Isso de alguma maneira é verdade, mas a gente não pode esquecer que na Bíblia existem pessoas que mantêm relações sexuais, mas não são considerados marido e mulher. É no caso aí do concubinato, né? Eram mulheres que serviam sexualmente aos homens, e em geral esse homem tinha uma esposa e tinha outras concubinas, inclusive depois em Israel isso acaba acontecendo infelizmente também. Davi teve concubinas, Salomão teve concubinas, até antes disso, né? Abraão teve concubinas, etc. O problema da sexualidade na Bíblia é um problema bem interessante, bem amplo, e que também está refletido no livro de Daniel. Você vê aqui então a ideia de que aqueles homens tinham suas esposas e concubinas também, mostrando aí a pluralidade dos parceiros sexuais com os quais eles mantinham essas relações. Essa então não é uma realidade simplesmente de hoje, é uma realidade que acompanha a humanidade há bastante tempo. A última perspectiva sobre sexualidade em Daniel, capítulo 11, versículos 36 e 37, vamos dar uma olhadinha lá, e um texto diferente, assim, interessante. Sabe que o livro de Daniel não é um livro que enfatiza muito essa ideia da sexualidade. Pelo menos da minha perspectiva, numa leitura do livro inteiro, eu encontrei essas 3 referências como as mais explícitas a essa ideia da sexualidade, tá? Não é um livro que fala muito sobre isso, não. Mas o capítulo 11, versos 36 e 37 diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre todos se engrandecerá. Essa expressão, o desejo das mulheres, talvez tenha alguma relação com sexualidade. De alguma maneira, profetiza-se, né, a vinda de um rei, de um poder, de um reino que desrespeita o desejo das mulheres. E de alguma maneira, algumas pessoas aplicam isso a imagens, mesmo realidades dentro da igreja, de celibato, por exemplo, né? Quando se proíbem os seus clérigos, os padres, etc., a se casarem, né? E quantos problemas sexuais isso gera dentro de uma comunidade? Porque aí o padre não pode exercer a sua sexualidade de maneira natural, como seria de se esperar, e aí vai existir todo tipo de aberração. E de alguma maneira isso pode estar implicado aqui nesse verso. Independentemente disso também, uma imagem de que talvez a sexualidade faz parte do desejo da mulher, uma coisa interessante também, que às vezes é muito negado, até hoje numa sociedade machista, né? As pessoas pensam que sexo é uma coisa para dar prazer para o homem, e que a mulher sofre o sexo como algo ruim. Deus nos livre que essa seja a realidade. Claro, existe todo tipo de experiência na face da terra, mas a grande realidade também é que, de alguma maneira, dentro de um contexto saudável, a sexualidade deve ser prazerosa, tanto para homens quanto para mulheres, tá bem? Agora vamos sair de Daniel e vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2, e vamos dar uma olhadinha nas imagens que falam de sexualidade no livro do Apocalipse, tá bom? Aqui a gente encontra um material um pouco mais farto do que em Daniel. Não sei até se você já tinha prestado atenção nessa presença desse tema no texto, bem interessante mesmo, e a gente pode de alguma maneira tirar algumas lições a respeito disso para a nossa vida. Então, Apocalipse capítulo 2, versos 19 a 21, e aqui a palavra de Deus diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança,
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A primeira imagem da sexualidade no livro do Apocalipse é uma imagem de condenação à prostituição como algo de uma idolatria. Entretanto, aqui começa uma questão interessante. Se você prestou atenção no título da minha mensagem, a gente vai falar de sexualidade, realidades e símbolos. Então vejam bem, em alguns dos textos que a gente leu até agora, existem ideias práticas sobre sexualidade. Tem o cara que é o eunuco, tem a festa lá do rei de Babilônia, que é uma orgia. São coisas práticas, né? Reais. Por um outro lado, existem certos símbolos usados também para falar dessa ideia. Então, o desejo das mulheres, ou nesse caso, a prostituição de Jezabel. Sabe que a ideia da prostituição na Bíblia, ela é muito usada, não para falar de sexo somente, mas para falar de coisas maiores. Quando o povo é infiel. Então, por exemplo, o povo adorou ídolos, o povo matou, o povo foi corrupto politicamente, houve roubo, houve assassinato, outros pecados. E Deus olha para essa situação e diz: a terra se prostituiu. Mas não falando exatamente de sexo em si, mas usando a imagem sexual para falar de um problema mais amplo. É o que acontece aqui em Apocalipse capítulo 2 também. Se fala dessa prostituição, mas não como algo focado nesse pecado específico, mas como, de alguma maneira, falsas doutrinas, como prostituição, erros, né, dessa natureza, como prostituição. Então, a imagem da sexualidade usada somente para, de alguma maneira, colocar o símbolo de outros pecados, né, para colocar a sujeira, ou a vaidade, ou a podridão do pecado a partir dessa imagem. O que mais? Capítulo 9, versos 20 e 21, vai ser um texto não tão simbólico agora, mas um texto que vai falar da ideia literal, e de que muitas vezes, assim como Jezabel espiritualmente tinha dificuldade de se arrepender da sua prostituição, às vezes isso é uma coisa bem real no mundo daqueles que pecam com a sexualidade. A sexualidade carrega marcas divinas, né? Ela, de alguma maneira, ela vem de Deus, ela reflete a imagem de Deus e diante disso existe prazer, existe sentido, existe identidade, existem muitas coisas boas. Só que essas coisas boas, quando tomadas para servir ao egoísmo, acabam servindo de sedução ao mal, e às vezes as pessoas vivem os pecados sexuais e não se arrependem. E é o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 9. Verso 20 e 21 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A ideia aqui é que estão caindo juízos e pragas sobre os pecadores. As pessoas então roubaram, idolatraram, se prostituíram, foram assassinos, violentos e tal. E Deus começa a lançar juízos sobre essas pessoas. E aí o que o autor do Apocalipse diz? E nem mesmo assim se arrependeram das obras das suas mãos. Aí você vê, né? Como que às vezes, e dentro dessas obras está a prostituição ali, o pecado sexual claramente colocado ali. Então aí você vê, né, como que a coisa é complicada. Pela característica do prazer, pela característica talvez da sedução, pessoas pecam contra Deus, sofrem juízo e ainda assim não se arrependem. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que se entrega a uma vida promíscua, pega uma doença, uma AIDS, sei lá, um problema sério, está sofrendo um juízo, está sofrendo uma doença, está sofrendo um problema, está entregando, vai morrer daquilo, e ainda assim ela não se arrepende. Você vê que coisa terrível pode ser, né? O pecado sexual. O que mais? Apocalipse 14, versos 1 a 5. E aqui a gente tem uma imagem interessante, com implicações, talvez, para a ideia da sexualidade, né? Apocalipse 14, versos 1 a 5, a Bíblia diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. A gente poderia fazer uma série, um sermão só sobre os 144.000, tá bom? A ideia aqui é simplesmente identificar o tema da sexualidade. Eles são castos. Algumas versões dizem diferente, ele diz o quê? Virgens. Uma ideia interessante. Assim como lá em Daniel, o povo fiel é o povo eunuco. Aqui em Apocalipse, o povo fiel é o povo casto, ou virgem. E aqui uma questão interessante, claro. Lembra que a gente está falando de realidades e símbolos. E essa ideia de que os 144.000 são virgens, é uma das ideias que a gente usa para dizer que isso não é um texto literal. Porque a não virgindade não te impede de fazer parte do povo de Deus. Mesmo porque a sexualidade é algo criado por Deus, a Bíblia fala sobre isso, né? Desde Gênesis até Apocalipse. Você tem as imagens negativas do pecado sexual, mas você tem também as imagens positivas. O livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 13, verso 4. Digno é o leito sem mácula. Matrimônio sem mácula, não tem pecado aqui. Então, essa é uma das características que a gente usa para dizer o seguinte: esta virgindade que é louvada no livro do Apocalipse, não necessariamente é a ausência de sexualidade na vida do ser humano, mas é o que? O símbolo de uma condição espiritual onde o ser humano não se contamina com as prostitutas, né, que vai ser lá do Apocalipse 17, que a gente vai ler daqui a pouquinho. É uma questão muito mais espiritual do que uma virgindade literal, mesmo porque virgindade não é garantia de santidade ou de não pecado. Tem gente virgem aí que é pecadora? Com certeza você pode ter certeza que tem. E pode até não ter o pecado da sexualidade, mas tem outros pecados. Então a ideia não é essa. Virgindade não é garantia de fidelidade. Então a virgindade dos 144.000 é somente um símbolo para falar de alguma maneira da fidelidade espiritual deles. Partindo para o final, Apocalipse 17, a última imagem da sexualidade dentro desse lado negativo, e a gente vai concluir. O texto vai falar então de uma grande meretriz, uma grande prostituta. É uma imagem sexual também, obviamente simbólica, e a Bíblia diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me de grande espanto. Você vê a imagem sexual, né, da prostituta, da devassidão, um monte de coisa, bem clara no texto, obviamente também de maneira simbólica, para simbolizar a infidelidade talvez da igreja, ou do mundo político, ou do mundo como um todo, que muitas vezes prefere o pecado do que a lei de Deus e a salvação. Agora sim, olha, existe um outro texto também, Apocalipse 21, verso 8, que fala assim de pessoas que não vão para o céu, né? Ele diz: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, e no meio dessas pessoas que não vão para o céu, tem a palavrinha ali, os impuros, e os impuros nesse caso tem a ver com conotação sexual também, as pessoas que se entregam ao pecado sexual de uma maneira geral. Então assim, gente, deixa eu ser bem honesto com vocês aqui, vocês percebem que em Daniel e Apocalipse, aparentemente, a sexualidade é vista de um ângulo muito negativo?
Parece que a gente só está falando de pecado aqui, de orgia, de prostituição. Inclusive é chato ter que falar disso aqui, né? A gente tem que pregar a Bíblia, a gente prega a Bíblia, mas vê que a coisa é meio pesada, parece que não é muito adequado, porque a gente vai sentar aqui e estudar a palavra de Deus. É uma coisa meio complicada mesmo. Agora sim, deixa eu tentar ilustrar algumas coisas para vocês. Acima de tudo, a gente tem que entender a natureza simbólica dos livros de Daniel e Apocalipse. Nem tudo é símbolo. Existem coisas reais, inclusive na questão da sexualidade aqui, sendo referidas e trabalhadas, porque o texto tem que lidar com a realidade. E se na realidade tem sujeira sexual, tem que falar sobre isso. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, a Bíblia fala, a gente fala também. Não adianta, não tem para onde fugir. Ao mesmo tempo, existe um certo simbolismo. O pecado sexual como simbolizando uma infidelidade maior, uma infidelidade do coração em relação a outras questões também. Uma outra coisa também, Daniel e Apocalipse se concentram em grande medida na ideia de que Deus vai vir instaurar um reino eterno, de amor perfeito, de glória perfeita e etc. E infelizmente existem pessoas que querem e vão muitas vezes trocar o céu pelo pecado. E dentre esses pecados, o pecado do sexo também. Então, aqui, a valorização negativa da ideia da sexualidade, ela serve como um alerta. Não troque o céu por sexo, porque o céu é muito melhor do que isso. Aliás, eu poderia estender essa imagem e dizer, não troque o céu por nada, certo? Não perderia nenhum sentido. Mas, se a gente não deve trocar o céu por nada, também não devemos trocar o céu por sexo. Dê prazer o quanto dê, seja bom o quanto for. Se você gosta, não gosta, se alguém gosta, se alguém não gosta. Esse não é o ponto aqui. Mas o ponto é, se de alguma maneira isso pode te seduzir a ser infiel a Deus, cuide com isso. Certo? Essa é a mensagem da palavra de Deus. Uma outra coisa. Daniel e Apocalipse são livros bíblicos. E a Bíblia, sim, fala do pecado sexual. Não fala desde Sodoma e Gomorra? Não fala em muitos momentos do texto bíblico muitas advertências contra o pecado sexual? Cuidado com a mulher adúltera, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Sim, fala de homossexualismo, fala de perversão, fala de um monte de coisa. A Bíblia não tapa o sol com a peneira. Esse é o ponto. E a gente tem que trabalhar a ideia. Ao mesmo tempo, sendo livros bíblicos, nem toda a visão da sexualidade é negativa. Pelo contrário. A Bíblia diz que a sexualidade, dentro do contexto desde o livro de Gênesis, era algo muito bom. A própria Bíblia também louva, né, os prazeres da sexualidade legítima. Livro de Cantares, também livro de Provérbios. Em outros momentos também. O primeiro milagre que Jesus fez na história dessa terra foi num casamento, demonstrando a sua bênção, a sua presença. Até daí que vem a vida humana. Então não existe simplesmente o lado negativo dessa história. E por fim, eu pelo menos vejo uma referência mais positiva à ideia da sexualidade no livro do Apocalipse. Apocalipse 21, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como o quê? Como noiva adornada para o seu esposo. Obviamente que noiva, ela vai trazer a imagem da futura esposa, né? Eu que vou me casar semana que vem, tenho a minha noiva, certo? E assim, não tem nada de sujo, nada de errado, nada de ruim em você de alguma maneira pensar na sexualidade, na noiva e etc e tal, como algo positivo. E é justamente o que a Bíblia faz em Apocalipse 21. Claro, também o texto é simbólico, tá? Não tem nada a ver com sexo literalmente. Mas a ideia é, como a noiva é amada pelo seu noivo, Jerusalém é amada por Deus, e lá Ele nos dará a paz eterna. Ele usa a imagem da noiva, né? Algo interessante, depois no Apocalipse 22 ele diz, né? O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Coisa extraordinária, Apocalipse 22 verso 17. Então veja bem, gente, eu acredito e entendo que a mensagem dessa noite tenha sido uma mensagem um pouco diferente. A gente parar para pensar um pouquinho. A sexualidade continua, infelizmente, um tema tabu, e da minha parte, o meu objetivo não é banalizar as imagens, as ideias, os pecados e nem a parte boa da sexualidade dentro da igreja. O fato é aprender a lidar com o tema com sinceridade e com seriedade, identificando o lado negativo dessa história e também identificando o lado positivo, para que no final das contas as nossas escolhas
possam caminhar na direção da fidelidade à palavra de Deus. Deus não é contra o sexo, mas Deus é contra qualquer tipo de prostituição, fornicação, pornografia, malícia, maldade, que de alguma maneira possam rebaixar e denegrir a imagem de Deus no ser humano. E Deus é contra isso. E se Deus é contra, nós devemos ser contra também. E devemos erguer a nossa voz contra isso. Entretanto, porém, a gente tem que entender que o sexo não é o único pecado. Às vezes, algumas pessoas na igreja têm a tendência de tratar o único pecado é adultério. O resto, mentirinha não tem problema, uma transgressãozinha do sábado não tem problema, coisinhas assim, coisinhas assadas não tem problema. Não, tudo tem problema. E por isso, às vezes a imagem da prostituição vai falar da ideia do pecado de uma maneira mais ampla e geral. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Se numa mensagem assim, a gente é confrontado com pecados do passado ou do presente, com as nossas perspectivas de futuro, como é que a gente vai agir com isso ou não, se isso incomoda um pouco a gente, que bom que seja assim. Que bom que seja assim, porque a gente tem que parar para pensar nessa dimensão da nossa vida, a gente tem que parar para orar sobre isso, e mesmo que nós, pessoalmente, não tenhamos problemas na área da sexualidade, a gente tem que tratar com isso com muita seriedade, e quem sabe os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos amigos estão lutando com essas questões, com homossexualismo, com pornografia, com adultério, com traição, com fornicação, com um monte de problema por aí. Ok, nós podemos não ter o problema, mas a gente não vai se preocupar com os outros? Vamos orar por eles e vamos orar por nós, mesmo porque a Bíblia diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. E se tem alguém caído, o Senhor é poderoso para levantar você. O Senhor pode perdoar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar, te fazer fiel e também te fazer feliz. E é isso que Deus quer na nossa vida, nos fazer fiéis e felizes. A sexualidade também é uma coisa meio vergonhosa, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a trabalhar com o tema da melhor forma possível, de maneira a, enfim, buscarmos a sinceridade. Se a gente não fizer isso, a internet vai fazer, você pode ter certeza disso, tá? Se a gente não trabalhar o tema da perspectiva correta, a partir da palavra de Deus, você pode ter certeza que a internet vai trabalhar com o teu jovem, com o teu marido, com a tua esposa, de uma maneira não exatamente correta por aí. Então, ou a gente fala disso, ou a gente fala disso. Alguns poderiam dizer assim, mas Ezequiel, eu preferia que você falasse do Papa, que foi lá nos Estados Unidos e tal, rebuliço, certo? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Papa não define a agenda da igreja. Podemos falar do Papa nos Estados Unidos? Claro que podemos. Eu até prometo para vocês que até o final do ano eu faço um sermão sobre isso. Beleza? Daniel e Apocalipse, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas o Papa não define a agenda da igreja. Todo mundo em rebuliço aí que veio o fim do mundo. Gente, teve uma imagem um tempo atrás, século IV, Constantino, lei dominical, agora vem o fim do mundo. João Paulo II, agora vem o fim do mundo. Ratzinger, agora vem o fim do mundo. Papa, agora vem o fim do mundo. E se vier um próximo dia, daí vai vir o fim do mundo depois também. Então assim, eu não estou querendo dizer que Jesus não vai voltar em breve, ou que as profecias não estão se cumprindo, não é esse o ponto. O ponto é assim, gente, o que importa não é saber a data da volta de Jesus, o que importa é estar preparado hoje. E talvez tenha alguém não preparado por causa da sexualidade. E nós vamos gastar tempo fazendo alarmismo por causa do Papa e não vamos tratar o que importa? Porque o Papa foi nos Estados Unidos, falou do domingo, claro, ele é católico, fala do domingo, sabe que ele fala do sábado? A coisa mais comum do mundo é o Papa falar do domingo, gente. Isso não é nada incomum, tá? Não é o fim do mundo ainda, calma. Ainda acontecerão coisas piores nesse mundo, infelizmente, tá bom? Então assim, espero que vocês tenham entendido o objetivo da mensagem de hoje. É trazer uma reflexão profunda, uma reflexão importante para a nossa vida pessoal. E se você não tem problemas pessoalmente com esse assunto, ore por quem tem. Quem sabe seja alguém que você ama e que você deseja ver no céu, tá bem? Paulo. Bacana, tem vários, né? Ela fala conduta subsexual, adultério, tal, um monte de coisa, né? Então tá bom, gente, para a gente terminar, eu gostaria que vocês colocassem em pé. E nós vamos entregar a nossa vida por completo nas mãos de Deus. Eu me lembro de uma semana de oração que eu vi lá em Curitiba, e aí era um casal de pregadores, um pastor e a sua esposa. Eles fizeram uma mensagem sobre sexualidade e fizeram um apelo assim: você que tem problema sexual, vem à frente. Eu não vou fazer isso com vocês hoje à noite, tá? Fiquem tranquilos. Mas assim, olha, se alguém aqui tem alguma dificuldade com essa área da sua vida, vamos entregar isso nas mãos de Deus. Vamos clamar o perdão, vamos clamar a restauração, vamos clamar, quem sabe, feridas que estão abertas lá do passado. Vamos passar uma borracha em cima disso tudo pelo sangue de Jesus e vamos caminhar em novidade de vida, tá bem? Vamos orar. Senhor Deus eterno, maravilhoso e querido,
Em nome de Jesus, obrigado pela tua presença nesta noite, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos chama a pensar em assuntos profundos, complicados, mas ao mesmo tempo o Senhor tem uma mensagem para nós. E a mensagem é de que nós não devemos trocar o céu por nada nesse mundo, Pai. Nem por sexo, nem por dinheiro, nem por fama, nem por status, nem por nada que o mundo ofereça. E para isso, Pai, nós nos entregamos nas tuas mãos pedindo perdão dos nossos pecados, Pai. Se no nosso coração existe ou já existiu qualquer malícia, adultério, vaidade, problemas com pornografia, não sei, Senhor. Que o Senhor nos perdoe individualmente a cada um, nos restaure, nos transforme e nos ensine a vivermos fiéis a Ti, para honrar e glorificar o Teu nome e para não nos decepcionar quando Jesus voltar, Pai. Que a Sua graça venha nos perdoar todos os pecados em relação a qualquer coisa, também abençoar a família, a saúde, a vida financeira de cada um aqui, e assim que o Senhor nos faça fiéis e felizes pela graça infinita de Jesus Cristo, é em nome dEle que nós oramos. Amém. Gente, uma ótima noite a todos. Então, no domingo que vem, vai ter o meu casamento aqui, o clima vai estar um pouco mais tranquilo, né? Opa, coisa boa. Estão todos convidados. Que a graça de Jesus seja com todos. Amém.